Luiz Barsi é um dos investidores mais famosos do Brasil. Ele ficou conhecido por transformar pouco dinheiro em uma fortuna enorme ao longo da vida, principalmente investindo em ações. Uma das ideias que ele defende é o chamado ponto de riqueza. Mas o que isso significa na prática? É simples, é o momento em que você tem tanto dinheiro guardado e rendendo que não precisa mais trabalhar por necessidade. Você trabalha porque quer, não porque precisa pagar as contas. Para entender melhor, imagine que você tem um balde cheio de água. Todo mês, você gasta um pouco dessa água para viver, pagar aluguel, comida, luz, internet. Se o balde ficar vazio, você precisa encher de novo, certo? Trabalhar é como encher o balde. O ponto de riqueza é quando o balde está tão cheio que, mesmo gastando um pouco todo mês, a água nunca acaba. Na verdade, a água até aumenta sozinha, porque o dinheiro rende. Vamos explicar como isso funciona com exemplos do dia a dia. Primeiro, pense nos seus gastos mensais. Digamos que você gaste R$3.000 por mês para viver bem. Moradia, alimentação, transporte, lazer e outras despesas. Esse é o seu custo de vida. Agora, imagine que você tenha R$1 milhão guardado em um investimento que rende 1% ao mês, como alguns fundos de renda fixa ou até ações boas que pagam dividendos. Isso significa que todo mês, sem você fazer nada, esse dinheiro vai render R$10.000, 1% de R$1 milhão. Se você gasta R$3.000, sobram R$7.000. No mês seguinte, o seu dinheiro vai render mais, porque agora você tem R$1 milhão e R$7.000. E assim por diante. Com o tempo, mesmo que você gaste os R$3.000 todo mês, o dinheiro nunca acaba. Na verdade, ele cresce. Isso é o ponto de riqueza. Quando o rendimento do seu dinheiro é maior do que o que você gasta para viver. Nesse exemplo, R$10.000 de rendimento mensal é mais do que os R$3.000 que você precisa. Você poderia até gastar mais, mas ainda assim não precisaria trabalhar. Mas como chegar nesse ponto? Luiz Barsi dá algumas dicas simples. 1. Gaste menos do que ganha. Parece óbvio, mas muita gente não faz isso. Se você ganha R$5.000 por mês e gasta R$6.000, nunca vai conseguir guardar dinheiro. É como encher um balde furado. A água sempre vai escapar. A primeira regra é viver abaixo das suas possibilidades. Se ganha R$5.000, gaste R$4.000 e guarde R$1.000. 2. Invista o dinheiro guardado. Não adianta guardar dinheiro debaixo do colchão. Ele precisa render. Barsi investiu em ações de empresas sólidas que pagam dividendos, uma parte do lucro da empresa que é distribuída aos acionistas. Por exemplo, se você compra ações de uma empresa de energia elétrica que paga dividendos todo mês, é como se a empresa estivesse te dando um salário extra. Quanto mais ações você tiver, maior será esse salário. Terceira, reinvista os rendimentos. No começo, os rendimentos podem ser pequenos. Se você tem R$10.000 investidos e rende R$100 por mês, não parece muito. Mas se você reinvestir esses R$100, no mês seguinte, o seu dinheiro vai render um pouco mais. Com o tempo, esse efeito se multiplica. É como uma bola de neve. Começa pequena, mas vai crescendo cada vez mais rápido. Quarto, tenha paciência. Chegar ao ponto de riqueza não acontece da noite para o dia. Barsi levou décadas para construir sua fortuna. O importante é começar cedo e ser consistente. Mesmo que você comece com pouco, se investir todo mês e deixar o dinheiro render, um dia ele vai chegar lá. Vamos ver outro exemplo prático. Imagine que você ganha R$4.000 por mês e consegue guardar R$1.000 todo mês. Você decide investir esse dinheiro em ações que rendem, em média, 1% ao mês. No primeiro mês, você investe R$1.000 e rende R$10. No segundo mês, você investe mais R$1.000, totalizando R$2.010 e rende R$20,10. No terceiro mês, você investe mais R$1.000, totalizando R$3.030,10 e rende R$30,30. E assim por diante.
Com o tempo, os rendimentos começam a ficar maiores do que o valor que você está investindo todo mês. Por exemplo, depois de alguns anos, você pode estar investindo R$ 1.000 por mês, mas o rendimento mensal já é de R$ 2.000. Nesse ponto, você já está perto do ponto de riqueza. Quando o rendimento mensal for maior do que o seu custo de vida, você não precisa mais trabalhar. Mas quanto dinheiro é necessário para chegar a esse ponto? Depende do seu custo de vida e do rendimento dos seus investimentos. Vamos fazer uma conta simples. Se você gasta R$ 3.000 por mês e seus investimentos rendem 1% ao mês, você precisa de R$ 300.000 investidos, porque 1% de R$ 300.000 é R$ 3.000. Se você gasta R$ 5.000 por mês, precisa de R$ 500.000 investidos. Se o rendimento for 0,5% ao mês, você vai precisar do dobro, R$ 1 milhão para gastar R$ 5.000 por mês. É claro que esses números são simplificados. Na vida real, os rendimentos podem variar e você precisa considerar inflação, impostos e outros fatores. Mas a ideia básica é essa. Quanto maior o seu custo de vida, mais dinheiro você precisa ter investido para chegar ao ponto de riqueza. Luiz Barsi também fala sobre a importância de escolher bons investimentos. Ele gosta de ações de empresas que pagam dividendos regularmente, como bancos, empresas de energia e saneamento. Essas empresas costumam ser estáveis e distribuem parte dos lucros aos acionistas todo mês ou todo trimestre. É como ter um aluguel. Você recebe dinheiro sem precisar trabalhar. Outra dica importante é diversificar. Não coloque todo o seu dinheiro em uma única ação ou investimento. Se essa empresa tiver problemas, você pode perder tudo. É melhor espalhar o dinheiro em várias empresas e setores diferentes. Assim, se uma não for bem, as outras podem compensar. Também é fundamental ter uma reserva de emergência. Antes de investir, separe um dinheiro para imprevistos, como uma doença, um conserto no carro ou a perda do emprego. Esse dinheiro deve ficar em um investimento seguro e fácil de resgatar, como a poupança ou um fundo de renda fixa. Assim, você não precisa mexer nos seus investimentos de longo prazo quando surgir um problema. Agora, vamos resumir os passos para chegar ao ponto de riqueza. 1. Controle seus gastos. Saiba exatamente quanto você gasta por mês e tente reduzir despesas desnecessárias. 2. Guarde dinheiro todo mês. Mesmo que seja pouco, comece a guardar uma parte do seu salário. 3. Invista o dinheiro guardado. Escolha investimentos que rendam mais do que a poupança, como ações de empresas sólidas que pagam dividendos. 4. Reinvista os rendimentos. Não gaste os dividendos ou juros que receber. Deixe o dinheiro render mais. 5. Tenha paciência, não espere ficar rico rápido. O ponto de riqueza é construído ao longo de anos, às vezes décadas. 6. Diversifique. Não coloque todo o seu dinheiro em um único lugar. Espalhe em diferentes investimentos. 7. Tenha uma reserva de emergência. Separe um dinheiro para imprevistos. Assim você não precisa mexer nos seus investimentos de longo prazo. Para ficar mais claro, vamos imaginar a história de João. João ganha R$ 5.000 por mês e gasta R$ 4.000. Ele decide guardar R$ 1.000 todo mês. No primeiro ano, ele guarda R$ 12.000 e investe em ações que rendem 1% ao mês. No final do primeiro ano, ele tem R$ 12.700, porque o dinheiro rendeu um pouco. No segundo ano, ele continua guardando R$ 1.000 por mês e investindo. No final do segundo ano, ele tem R$ 26.000. No terceiro ano, R$ 40.000. E assim por diante. Depois de 10 anos, João tem R$ 200.000 investidos. Se o rendimento continuar em 1% ao mês, ele vai receber R$ 2.000 por mês só de dividendos. Como ele gasta R$ 4.000 por mês, ainda não chegou ao ponto de riqueza. Mas ele continua investindo. Depois de 15 anos, ele tem R$ 400.000. Agora, os dividendos são de R$ 4.000 por mês, igual ao seu custo de vida. Pronto, João chegou ao ponto de riqueza. Ele não precisa mais trabalhar para pagar as contas. Se quiser, pode continuar trabalhando.
mas agora é por escolha, não por necessidade. Claro que essa é uma simulação simples. Na vida real, os rendimentos podem variar, e João pode ter imprevistos que o façam gastar mais ou menos. Mas a ideia é mostrar que, com disciplina e paciência, é possível chegar a esse ponto. Luiz Barsi também alerta para alguns erros comuns que as pessoas cometem. 1. Gastar mais do que ganham. Isso é como encher um balde furado. Por mais que você trabalhe, nunca vai conseguir guardar dinheiro. Segundo, não investir. Guardar dinheiro na poupança é melhor do que gastar tudo, mas a poupança rende pouco. É preciso buscar investimentos que rendam mais. Terceiro, querer ficar rico rápido. Investimentos de alto risco podem dar muito lucro, mas também podem dar muito prejuízo. É melhor ir devagar e com segurança. Quarto, não ter paciência. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não veem resultados rápidos, mas o ponto de riqueza é construído aos poucos. Outra coisa importante é entender que o ponto de riqueza não significa que você vai parar de trabalhar para sempre. Muitas pessoas continuam trabalhando porque gostam do que fazem ou porque querem se manter ativas. A diferença é que agora elas trabalham porque querem, não porque precisam. Isso dá uma liberdade enorme. Também é bom lembrar que o ponto de riqueza não é só para quem ganha muito dinheiro. Mesmo quem ganha pouco pode chegar lá, desde que controle os gastos, guarde uma parte do salário e invista com inteligência. O importante é começar, mesmo que seja com pouco. Para finalizar, vamos recapitular os pontos principais. O ponto de riqueza é quando o rendimento dos seus investimentos é maior do que o seu custo de vida. Para chegar lá, você precisa gastar menos do que ganha, guardar dinheiro todo mês e investir esse dinheiro. Escolha investimentos que rendam mais do que a poupança, como ações de empresas sólidas que pagam dividendos. Reinvista os rendimentos para acelerar o crescimento do seu dinheiro. Tenha paciência, porque esse processo leva tempo. Diversifique seus investimentos para reduzir riscos. Tenha uma reserva de emergência para imprevistos. Seguindo esses passos, qualquer pessoa pode chegar ao ponto de riqueza e conquistar a liberdade financeira. Não é fácil, mas também não é impossível. Luiz Barsi é a prova de que, com disciplina e inteligência, é possível transformar pouco dinheiro em uma fortuna e viver sem precisar trabalhar por necessidade. Agora, imagine que você já chegou ao ponto de riqueza. O que muda na sua vida? A primeira coisa é que você não precisa mais acordar cedo para trabalhar se não quiser. Não porque você vai ficar parado, mas porque o dinheiro que você acumulou começa a trabalhar por você. Os dividendos das ações, os aluguéis dos imóveis ou os juros dos investimentos passam a cobrir suas contas sem que você precise trocar seu tempo por dinheiro. Por exemplo, se você gasta R$5.000 por mês para viver bem e seus investimentos rendem R$6.000 por mês, você já está no ponto de riqueza. Mesmo que você pare de trabalhar hoje, o dinheiro continua entrando. Isso não significa que você precise parar de trabalhar, mas sim que agora você tem a liberdade de escolher o que fazer. Pode continuar na mesma profissão por prazer, mudar para algo que sempre sonhou ou até dedicar mais tempo à família e aos hobbies. Luiz Barsi, por exemplo, poderia ter parado de trabalhar há décadas, mas escolheu continuar porque gosta do que faz. A diferença é que ele não precisa mais se preocupar com dinheiro. Se um mês der errado, se uma crise acontecer, ele sabe que seus investimentos vão sustentar seu padrão de vida. Essa é a verdadeira liberdade. Não depender de um salário para viver. Mas atenção, chegar lá não é só sobre ter dinheiro, mas sobre ter controle sobre ele. Muitas pessoas ganham bem, mas gastam tudo e vivem no aperto. O segredo é viver abaixo das suas possibilidades, mesmo quando o dinheiro começa a entrar. Se você ganha R$10.000 por mês, mas gasta R$12.000, nunca vai chegar ao ponto de riqueza. Por outro lado, se você ganha R$3.000 e gasta R$2.000, já está no caminho certo, mesmo que demore mais.
Outro ponto importante é não se deixar levar pela empolgação quando o dinheiro começa a crescer. Muitas pessoas, ao verem o patrimônio aumentando, começam a gastar mais, como se o dinheiro fosse infinito. Mas o ponto de riqueza não é sobre ter um carro caro ou uma casa gigante, é sobre ter segurança. Se você gastar tudo o que ganha, vai voltar à estaca zero. Um exemplo prático. Imagine que você investe em ações de uma empresa que paga dividendos. Todo mês, ela deposita R$ 500 na sua conta. No começo, parece pouco, mas se você reinvestir esse dinheiro, em alguns anos, esses R$ 500 podem virar R$ 1.000, R$ 1.000 depois R$ 2.000, e assim por diante. Com o tempo, esses pequenos valores se transformam em uma renda passiva que cobre suas despesas. O mais legal é que qualquer pessoa pode fazer isso, independentemente do salário. Não importa se você ganha R$ 2.000 ou R$ 20.000 por mês. O que importa é quanto você guarda e como investe. Luiz Barsi começou com pouco e construiu uma fortuna porque seguiu esses passos. Ele não tinha um salário milionário, mas tinha disciplina para guardar uma parte do que ganhava e investir de forma inteligente. Por fim, lembre-se, o ponto de riqueza não é um número mágico, mas um estilo de vida. É sobre ter tranquilidade para tomar decisões sem medo de faltar dinheiro. Não é sobre ser rico, mas sobre ser livre. E essa liberdade está ao alcance de quem está disposto a começar hoje, mesmo que com pouco, e manter a disciplina por anos. O tempo vai passar de qualquer jeito, então por que não usar esse tempo a seu favor? A grande verdade é que muita gente espera o momento perfeito para começar a investir, como se precisasse de um salário alto ou de uma herança para dar o primeiro passo. Mas a realidade é que o ponto de riqueza não depende de sorte ou de ganhar na loteria. Depende de hábitos simples que qualquer um pode adotar, desde que tenha paciência e consistência. Imagine uma pessoa que ganha R$ 3.000 por mês. Se ela guardar R$ 500 todo mês e investir esse dinheiro em algo seguro, como ações de empresas sólidas ou fundos de investimento, com o tempo esse valor vai crescer. Não é preciso ser um gênio das finanças. Basta escolher opções que acompanhem o crescimento da economia, como as ações de grandes empresas que pagam dividendos, uma parte do lucro que elas distribuem aos acionistas. Com o passar dos anos, esses R$ 500 mensais podem se transformar em um patrimônio que gera renda suficiente para cobrir as despesas básicas. Luiz Barsi é um exemplo claro disso. Ele começou como office boy, guardando uma parte do que ganhava, mesmo que fosse pouco. Com o tempo, ele aprendeu a investir em ações de empresas que pagavam bons dividendos e reinvestiu esse dinheiro. Não foi da noite para o dia, mas com disciplina, ele chegou a um ponto em que os dividendos que recebe todos os meses são suficientes para viver sem precisar trabalhar. Isso é o ponto de riqueza. Quando o dinheiro que você investiu trabalha por você e você não depende mais do seu salário para pagar as contas. O segredo não está em ganhar muito, mas em gastar menos do que se ganha e investir a diferença. Se você gasta todo o seu salário todo mês, nunca vai acumular riqueza, não importa quanto ganhe. Por outro lado, se você guarda uma parte, mesmo que pequena, e investe de forma inteligente, com o tempo, o dinheiro começa a trabalhar por você. É como plantar uma semente. No começo, parece que nada está acontecendo, mas com cuidado e paciência, ela cresce e se transforma em uma árvore que dá frutos todos os anos. Outro ponto importante é não se deixar levar pelo desespero ou pela pressa. Muitas pessoas querem ficar ricas rápido e acabam caindo em golpes ou investindo em coisas arriscadas demais. O caminho para o ponto de riqueza é lento, mas seguro. É como construir uma casa. Você não começa pelo telhado, mas pelos alicerces. Primeiro, você precisa ter uma reserva de emergência. Depois, investir em algo que cresça com o tempo. E só então pensar em viver dos rendimentos. Também é fundamental evitar dívidas desnecessárias. Se você gasta mais do que ganha, está sempre correndo atrás do prejuízo. O ideal é viver abaixo das suas possibilidades, guardar uma parte do que ganha e investir esse dinheiro.
Assim, você cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você investe, mais o dinheiro trabalha por você, e menos você precisa se preocupar com o futuro. Por fim, lembre-se de que o ponto de riqueza não é sobre ter milhões no banco, mas sobre ter liberdade. Liberdade para escolher como gastar seu tempo, liberdade para dizer não a um trabalho que não te faz feliz, liberdade para viver a vida do seu jeito. E essa liberdade está ao alcance de qualquer um, desde que comece hoje, mesmo que com pouco. E mantenha o foco no longo prazo. O tempo vai passar de qualquer forma, então por que não usá-lo a seu favor? Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, costuma dizer que o ponto de riqueza não é um número mágico, mas sim um momento em que seu dinheiro trabalha tanto para você que o seu salário deixa de ser essencial. Imagine acordar de manhã e perceber que, mesmo se parar de trabalhar hoje, suas contas estão pagas, seus sonhos estão garantidos e você não precisa mais se preocupar com o amanhã. Isso não é sorte, é resultado de disciplina e paciência. Vamos pensar em um exemplo simples. Digamos que você ganha R$ 5.000 por mês e consegue guardar R$ 1.000 todo mês. Se você investir esse dinheiro em algo seguro e que renda, digamos, 1% ao mês, como alguns fundos de renda fixa ou até ações de boas empresas, em alguns anos esses R$ 1.000 começam a gerar juros. Com o tempo, esses juros vão crescendo e, em algum momento, eles podem chegar a R$ 5.000 por mês. Quando isso acontecer, você não vai mais precisar do seu salário para viver, porque o dinheiro que você investiu está fazendo o trabalho por você. Claro, isso não acontece da noite para o dia. Barsi levou décadas para chegar lá, mas ele começou pequeno, como qualquer pessoa. O segredo é começar agora, mesmo que seja com 50 ou R$ 100 por mês. O importante é criar o hábito de poupar e investir, porque o tempo é o seu maior aliado. Quanto mais cedo você começar, mais rápido o dinheiro vai trabalhar para você. Outra coisa importante é não se deixar levar pela ansiedade. Muitas pessoas querem ficar ricas rápido e acabam caindo em armadilhas, como investimentos arriscados ou dívidas desnecessárias. Barsi sempre defendeu que o caminho certo é o da consistência. Poupar um pouco todo mês, investir em coisas sólidas e deixar o tempo fazer o resto. Não adianta querer pular etapas. Também é fundamental ter clareza sobre o que você realmente quer. O ponto de riqueza não é sobre ter uma mansão ou um carro de luxo, mas sobre ter tranquilidade. Pode ser a liberdade de passar mais tempo com a família, viajar quando quiser, ou até mesmo trabalhar em algo que você ama, sem a pressão de ter que ganhar dinheiro. Quando você define o que é importante para você, fica mais fácil traçar um plano para chegar lá. Por fim, lembre-se de que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele não traz felicidade sozinho, mas pode te dar opções. Se você usar o dinheiro para viver de forma mais leve, sem preocupações financeiras, ele cumpre seu papel. O ponto de riqueza é sobre isso. Ter a liberdade de escolher como viver, sem depender de um salário para sobreviver. E essa liberdade está ao alcance de qualquer um, desde que comece hoje, mesmo que com pouco, e mantenha o foco no que realmente importa. O tempo vai passar de qualquer jeito, então por que não usá-lo para construir uma vida mais tranquila?